Oi, aqui é o Baldur. E hoje o assunto é sobre sistemas de RPG. Mas não qualquer sistema, é claro. O pessoal conversou com as gurias do Caquitas sobre sistemas de RPG nacionais. Isso mesmo. Hoje o assunto é sobre sistema de RPG de qualidade. Sistema de RPG brasileiro. Infelizmente, eu não pude participar do papo, pois eu estava envolvido numa pesquisa grandiosa sobre como construir um barco para nos tirar lá daquela ilha. Lembra, Troá? Bom, eu espero que tu tenha registrado bem essa aventura. Claro, né? Mas tem uma parte dessa história aí que eu acho que tu não sabe. Após finalmente encontrarmos nosso amigo Draconato, para explorarmos melhor aquela ilha, resolvemos separar o grupo. Tiamat e eu partimos pela costa, andávamos pela areia entre o vasto mar e uma bela paisagem verdejante. Quando de repente, vários homens e mulheres com poucos panos no corpo, eu quero dizer, pelados, surgem apontando lanças e flechas para nós. Boa ideia separar o grupo, disse Tiamat. Acabei de descobrir que tenho medo de gente pelada. Fica tranquilo, Tiamat. Eu vou tentar um contato. Eu sou inteligente, não vou me mexer. Se isso não funcionar, nós vamos morrer. Eu acho que não rolou. Será que foi meu som? O Tiamat se prepara pra gente correr. Correr. Porque tô achando que essa gente quer nos comer. Nos comer. Agora não rolou. Eu tô correndo e perdi as minhas botas. Não rolou. E eles acertaram a flecha em mim. Um assovio interrompe aquele massacre iminente. Duas mulheres com roupas exóticas surgem. Acalmem-se todos. Esses dois parecem inofensivos, disse uma delas. Acho que não é necessário confronto, disse a outra. Elas se chamavam K e Kita. Eram aventureiras que haviam feito amizade com aqueles povos da ilha. Logo, durante uma conversa, K e Kita nos contam sobre as aventuras naquele lugar. Elas buscavam por uma pirata espiã insana. Será que nosso grupo poderia ajudar com isso? Olá! Aqui é o Tiamat e... Paula? O que a... Calma. O que a RPGista ou RPGista chavequeiro tem marcado no sábado à noite? Tá, agora que tu falou que é de chavequeiro, essa pergunta é muito tinha que ter ido pra Renata. Não sei, Renata, o que a pessoa Pode disse. ser pra Renata também, Renata. Então, o que a RPGista ou RPGista chavequeiro tem marcado no sábado à noite? Eu levei 2 dias pensando nessa piada. A marca da minha mão na bunda depois de uns tchá! É a maior putaria. Não. É por isso que eu passei a pergunta pra Renata. Eu estou arrependido. Eu não. Mas então, ele tem 3 DT. Nossa. Mas é inteligente, só é ruim. Excelente. Eu acho que inteligente. Não, dá pra ver que gastou um tempo, isso dá pra ver. Tem gente que perde tempo com qualquer coisa, né, gente? Eu gostei, eu achei excelente. Ai. Olha aí, viu? E aí... Toma, Tro, toma. Imagina qual vai ser a dela. Vai ser muito pior. Olá, aqui é o Troá. E será que nos RPGs brasileiros você também pode roubar e não seguir regras? Ladrão! Que isso,
cara? Que crítica social é essa, Mas é meu? que tá, exatamente, tá no nome, ó, RPG. Roubar pra ganhar. Como você é burro? Isso aí tá na essência. Tô fazendo uma reflexão agora. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Renata, eu sou metade do Caquitas Podcast. E eu quero perguntar pra vocês o seguinte. Vocês sabem por que eu virei necromante? Nossa, cara. Não, Deixa eu pensar. faço ideia. Tem a ver com tapa na bunda? Já fica as minhas desculpas preventivas pro final dessa piada que eu não Por que sei. que a Renata virou necromante? Deixa eu pensar. Tem mais alguma dica nessa pergunta? Porque senão é muito difícil. Tu quer facilidade? Porque a Renata gosta de animar corpos. Eu não sei se o animar corpos tá correto, mas foi um bom chute. Foi um bom chute. Ah, eu sei. É porque tu gosta de mexer o esqueleto. No, God, please, no! Ah. Foi melhor que eu consegui chegar. Ai, pelo Não, amor de Deus. Não tá errado, mas eu virei necromante porque quem escuta o Caquitas já sabe que se tem uma coisa que é uma verdade universal é que eu sou osso duro de roer. Ah, meu Meu Deus. Ah, não. Vem ao lugar certo, Renato. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Paula, sou outra metade do Caquitas. Eu não tive coragem de competir nessas piadas, nesse calibre todo. Mas tudo bem, gente. Tá, peraí, só um pouquinho. A Renata é a necromante, então é o quê? Preciso saber. A gente já teve essa conversa sobre definir qual seria a raça e classe de todos os nossos amigos no D&D. Eu seria uma Tiefling necromante. Caraca. Não, desculpa, uma Tiefling Sorcerer. Ah, tá. Porque, ó, né? Não é necromante, Nossa, é duas necromantes. Fiquei com medo. Tiefling Sorcerer dracônica, pra ser se quiser ser específico, assim. É, assim, se eu for me colocar numa raça do medieval fantástico, se a gente ficar no D&D, eu sou certamente um halfling, mas eu gosto muito dos pucks do Tordesilhas. Assim, sendo baixinho, gostando de comida e zoando todo mundo, sou eu. Essa é a real. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, o nosso assunto é, mais uma vez, RPG. Onde dessa vez, a gente vai trazer as coisinhas para mais perto de nós, onde a gente vai falar sobre os sistemas de RPGs nacionais. Acho que é isso, né, Troá? Exatamente, RPGs nacionais ou RPG brasileiro, como você quiser, tá? É nacional, Brasil, nós somos Brasil, então nacional brasileiro, tá? Isso aí. Não me diga. Pô, ainda bem... Errado não tá. Ainda bem que a gente tem essa explicação aí que o pessoal super precisava. RPGs da nação brasileira. Pronto. Agora parece que piorou. Meu Deus. Herbert Richards. Dicionário, RPG nacional. Um RPG que nasceu fora do Brasil, olha só. Um RPG que nasceu fora do Brasil, mas foi criado por um brasileiro. Ele é um RPG nacional brasileiro? Aí a gente vai precisar de um advogado de imigração, não sei. A gente precisa olhar no passaporte dele. Reavaliar Se isso ele aí. for publicado em português, sim. Ah... A primeira vez originalmente, tu diz? É. Não necessariamente originalmente, talvez. A pessoa pode publicar em duas línguas ao mesmo tempo, não sei. Eu tô definindo agora, eu tô batendo o martelo, que tem que ter no mínimo uma versão em português. Eu decidi e a regra. Mas ter uma versão em português não faz o sistema ser nacional. Vários sistemas têm versão em português. Não, mas eu digo que ela tem que sair junto, entendeu? Ou ser a primeira ou sair junto. Ele tem que ser tem que lançado em lançamento. português. Isso, tá, ok. Pode ser uma definição aí, não sei. Tá bom. Não sei o que tá acontecendo, Não, mas... eu decidi. Eu decidi. A Renata sabe. Eu sei exatamente o que tá acontecendo, tá tudo sob controle. Ah, tá bom. Mas então, antes da gente começar a falar aqui sobre o nosso assunto, a gente tem dois avisos. O primeiro é onde eu vou transferir lá pro nosso correspondente diretamente lá da nossa guilda do Dragão Careca. E é com você. Olá, pessoas. Agora que a guilda tá pronta, os alistamentos já começaram e a lista de membros aumenta a cada dia. Os murais do primeiro andar estão sempre cheios de aventureiros escolhendo qual será a próxima quest que vão pegar. Minhas marionetes e eu já não estamos mais dando conta de tanta louça que esses arremessadores de churistetas fazem. Venha nos ajudar. Eu juro que não vai precisar ajudar a lavar a louça. Só que vai ter que me ajudar a fazer mais marionetes, hein? Para se alistar, procurem por @dragãocareca no PicPay ou acessando padrim.com.br/dragãocareca. Venha fazer parte da nossa guilda. Então, voltando aqui para o nosso episódio, muito obrigado aí, correspondente. Só para avisar o pessoal, para dar aquela seguidinha na gente lá no nosso perfil do Instagram, é só procurar por Dragão Careca, e no Spotify é só procurar por Celton Mello. O quê? Não, tô brincando, Dragão Careca. Eu tô muito engraçadinho hoje.
Disso a Renata achou graça. Eu fiz uma piada inteligente, engraçada, ela não achou graça. Aí disso ela achou. Ah, gente, é o nonsense. O nonsense é uma coisa maravilhosa. Não, mas o nonsense, ele tem pensamento por trás, não é qualquer coisa. Não, gente, nonsense é espontaneidade, é o intelecto. Freud explica, gente. Eu sou louco. Meu Deus do céu, cara. De novo, eu não sei o que tá acontecendo. Enfim. Eu também não, eu tô me perdendo. Eu vou fazer um parênteses. Eu odeio Freud. Eu sairia no soco com o Freud. A sorte dele é que ele tá morto. Caramba. O problema dele é que tu é necromante. Mas tem necromante, faz ele viver de novo e mata ele de novo. Mas então é só seguir a gente lá nas nossas redes e sem mais delongas, vamos começar então o nosso episódio sobre sistemas de RPG nacionais. Mas então, para abrir aqui a nossa discussão, a nossa mesa, eu vou trazer o primeiro sistema de RPG brasileiro que eu conheci, um dos sistemas que me introduziu ao mundo do RPG. Na verdade, a terceira edição foi a que eu joguei, né? Ele já teve edições anteriores a essa, que é o 3DT, Defensores de Tóquio, terceira edição. Vocês já ouviram falar nesse sistema? Óbvio. Sim. Já? Eu recentemente me convidei pra uma mesa, então talvez no futuro, quando esse podcast sair, eu já joguei 3DT, porque eu nunca joguei, mas agora eu aprendi a arte de me convidar pra mesas no Twitter e mudou a minha vida. Mas então, o 3DT ele é um sistema que ele foi feito todo o design dele pelo Cassaro, né? Que hoje é uma das cabeças lá da Hydra que controla o sistema de Tormenta, né? Que foi um dos líderes aí de crowdfunding de financiamento coletivo no Brasil. Então, esse é um sistema que o próprio nome, o DT, ele é uma pequena alusão ali ao sistema Dungeons and Dragons, né? O sistema americano do Gygax. Eu acho que foi o Gygax que fez, não lembro exatamente. Mas então, esse é um sistema que a terceira edição dele foi lançada em 98, enquanto que a primeira versão dele foi de 95, né, criado pelo Cassaro, que naquela época ele ainda era editor executivo lá da revista Dragão Brasil. Essa era uma revista que ela não tinha na minha cidade, eu morava no interior. É uma revista totalmente voltada para RPG, somente sobre conteúdo de RPG, com foco em RPG. Não existe mais hoje em dia, eu não lembro se ela Não, se ela ela existe. voltou. Ela existe por crowdfunding. Eu assino. Uhum. Ah, sim, é verdade. Ela existe online, ela não existe mais em cópia física, Sim. mas ela existe na cópia digital. E sai todo mês. Eu tenho Sai todo mês. 3 exemplares, 3 edições de cópia física dessa época que ela lançava, com super artes super antigas, assim, umas coisas muito legais. Guardando, talvez um dia vale uma nota. Tá bem feia, sabe? As páginas, algumas levemente rasgadinhas, aquele jeito assim, sabe? Bem... Tu não tá vendendo direito o teu O produto. Troll é um péssimo vendedor, né? Como vendedor ele é um ótimo bardo. É vintage. Não pretendo vendê-la. Mas então eu também tenho lá minha pequena biblioteca de Dragão Brasil e Dragon Slayer, depois que foi quando o trio Tormenta ali saiu de uma editora e foi pra outra, eles fundaram a Dragon Slayer também depois. Mas isso é uma conversa pra outro podcast. Ainda bem. Então ele é um sistema totalmente focado na criação de supers, porque ele foi feito utilizando como base personagens de animes, de histórias em quadrinhos, principalmente de mangás, né, lá de Tóquio, principalmente também falando aqui de Cavaleiros do Zodíaco. E ele é um sistema bem simples, ele é um sistema voltado realmente para você poder apresentar o RPG para jogadores iniciantes. Ele possui licença aberta, então você não precisa pagar para baixar o livro. Ele está totalmente disponível lá no site da Jambô. E ele também é um sistema que ele marca o surgimento do cenário de RPG que, como eu comentei antes, deu origem aí ao maior crowdfunding do Brasil, que é o cenário de Tormenta. Foi lá no 3DT que Tormenta nasceu. Ele possui uma ficha muito fácil de montar, você tem alguns atributos ali como força, assim, simulando, tá, uma criação de uma ficha. O narrador da sessão, ele te dá 10 pontos pra você poder montar o seu personagem. Daí você vai ter atributos como força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo, e daí você tem que distribuir esses pontos. Pra jogar, você precisa só de um dado de 6 faces, onde você arremessa o dado, e se o valor que saiu no dado for menor que a quantidade de pontos que você tem naquela habilidade, você passou no teste, caso contrário, você falhou no teste. É realmente um sistema bem simples, ele ajuda bastante a apresentar RPG para novos jogadores, já usei ele para apresentar para amigos e tal, e eu gosto muito desse sistema devido à sua simplicidade. Eu acho que tu começar apresentando um RPG para alguém através de um D&D pode até funcionar, mas é muito mais fácil tu mostrar um sistema simples e depois gradualmente tu ir crescendo um pouco na complexidade do sistema. É muito mais fácil de tu reter aquela pessoa naquela ideia por mais tempo, né?
Definitivamente. E tu trouxe o 3DT, que tem essa temática mais voltada, né, super-herói, tu falou, bem inspirada em anime e tal. E eu andei lendo ultimamente o Karyu Densetsu. Eu não entendi o que ele falou. Vocês já chegaram a dar uma olhada? Não, eu não vi. Eu vi que tinha na pauta lá, mas não tinha visto. O Karyu Densetsu, ele foi escrito pela Nina Bichara e pelo Thiago Rosa. E ele bebe muito disso dos animes e das lutas. Então, primeiro que ele não é um sistema tão simples assim. Ele até é bem crunchzinho, assim. Ele tem várias mecânicas que tu precisa pegar. Mas ele basicamente funciona por pilha de dados, então tu vai ver ali os atributos que tu tem, montar uma pilha tudo dado de 6 lados a princípio, joga tua pilha de dados quando quiser fazer alguma coisa, e soma os 2 maiores com mais algum atributo que tu possa ter e tal, se a tua ocupação entra na soma e tudo mais, né, se ela é pertinente. Sim. Mas que tipo de jogo é esse? O Karyu Densetsu, ele tem um cenário muito legal, um cenário muito rico, em que em 99 teve um desastre, que um monstro passou do outro mundo, porque existe o nosso mundo e o outro mundo, que é um mundo onde tem seres humanoides ou monstruosos, ou umas criaturas mais mágicas, tipo digamos um kaiju. assim. É, exato. E foi tipo um kaiju que passou pra cá. Glória a Deus. Caramba. E ele causou destruição, assim. Não, é tipo aqueles monstros gigantes do... Como é que é o filme? Godzilla? Não, é Pacific Rim. Ela tá pensando em Pacific Rim. E ele falou um kaiju. Kaiju. Foi, exatamente. É por isso essa era a referência. E aí, deu uma merda espetacular, assim, no mundo inteiro. E isso mudou um pouco as dinâmicas do mundo. Então, no mundo de Karyu Densetsu, a gente não tem essa soberania americana. Porque os Estados Unidos se ferraram muito com esse bicho vindo. Porque eles não estavam preparados. Eles não cultivavam nenhum tipo de habilidade pra bater de frente contra esse monstro, sabe? E eles não conseguiram se organizar muito bem. E quem é a soberania mundial é a China. E eu achei muito legal, porque isso teve um impacto meio em cascata, assim. Hollywood não tem a mesma relevância de Bollywood. E aí eles fazem todas essas mudanças, assim. Então, ele é um espelho do nosso mundo, mas ele tem umas peculiaridades muito legais. E nesse mundo deles, o uso de poderes é normal, é cotidiano. É sabido que se tu cultivar as tuas habilidades, tu pode desenvolver poderes mágicos. E ele é altamente customizável. Então, pra vocês terem uma noção, tá? O personagem que eu tô jogando em Karyu Densetsu, ele é um rapaz, o Ryuji, que encontrou uma flor mágica que cortou o dedo dele no espinho. E morreu. E ele pode se transformar numa magical girl, numa garota mágica chamada Jin-chan, que tem... A flor essa se transforma num chicote de espinhos. E eu tenho várias habilidades com pétalas de rosa que deixam os inimigos meio atordoados e atrapalham eles e tal. Porra! Tudo isso? Ele é muito legal, porque ele tem várias coisas pra tu escolher, mas tu pode dar a tua customizada nelas. Então, não é, tipo, tá, ok, eu tenho esse poder aqui que lança um raio. Uhum. Não precisa ser um raio, sabe? Ele lança alguma coisa. Pode ser um raio, pode ser uma pedra, pode ser o que quer que tu queira lançar, sabe? Ele lança alguma coisa. E aí tu pode construir em cima disso e dá pra fazer coisas muito legais. Tem ciborgues, tem... Enfim, ele é muito customizável e muito divertido. Que legal. Por enquanto, eu joguei uma sessão só. Ele traz já um universo, então. Ele não se apresenta como um 3DT, ele também vai partir de um universo, mas ele tem essa pegada de se adaptar como um sistema genérico, né? Pra te adaptar pra outros mundos e tal. Então ele funciona por ser simples também, né? O Karyu Densetsu, ele também vai ser com D6, ele acaba se tornando genérico pra, tipo, também trazer outros ambientes, outras ambientações, ou ele se foca muito... Ele depende muito da ambientação que ele cria? Eu acho que sempre vai depender muito de quem tá narrando. Ele não tem nenhum tipo de amarra que te force a jogar no universo que ele traz. Ah, legal. Mas eu acho ele muito rico e honestamente eu acho um pouco de desperdício tu não usar, assim. Não, sim, eu só porque ele tem vendo muita coisa legal. Mais possibilidades, né? Mas acho que fica no sistema de que o 3DT funciona um pouco mais como um sistema aberto, né? Um sistema que tu pode encaixar em coisas diferentes. Enquanto eu acho que a maioria dos outros sistemas que a gente vai falar aqui, eles são
são meio que feitos pra jogar um certo, não necessariamente num certo cenário, mas num certo tipo de aventuras. Sim. Que tu não necessariamente precisa usar aquele cenário que tá ali, é que você nem Sim. Tu não é obrigado a jogar D&D no cenário de Forgotten ou nos outros cenários de D&D. Tu pode jogar D&D no teu próprio cenário, mas ainda vai ser um jogo estilo D&D. Tu não vai conseguir mudar isso totalmente, porque ele é feito. Quer dizer, tu vai, mas não vai funcionar tão bem, porque onde ele funciona é naquela proposta ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso, Rê. Sim. E tem umas duas coisas que eu queria trazer do Cariú ainda, que são muito, muito, muito legais. Uma delas é que ele se alimenta muito dos clichês. O clichê é do sistema. Então, por exemplo, se tu tá numa situação meio ruim no jogo, uma luta que tu tá perdendo, uma situação difícil, tu pode usar o poder das emoções pra tentar resolver. E como é que funciona? Então, se tu usa o poder do amor, aí tu vai ter que dar um jeito de colocar isso no teu roleplay, né, na tua interpretação, mas de repente algum personagem que tu ama muito tá em perigo, ou tu te lembra de algum amado teu que te dá forças. Olha. Sabe, tu usa o poder do amor, tu ganha dados de sincronização que tu substitui o D6 por um D10 na tua rolagem, até o final da cena. É tipo invocar o Capitão Planeta, daí você usa, por exemplo, o poder do coração, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Mais ou menos. Sabe quando nos animes o cara tá perdendo e aí ele dá um grito muito forte e aí ele fica mais forte e ele não perde mais? Sim, é o poder do protagonismo. É o poder do protagonista, é isso mesmo. Aí a gente tem o poder da esperança, que ele serve pra te curar. O poder da confiança, que ele te deixa usar 2 dados de sincronização juntos. Olha só que massa. E o poder da raiva. Isso aí é legal. Que se tu errar, tu acerta. E se tu acertar, tu dá um splash. O splash, ele é meio que o crítico. Ele é o que seria um acerto crítico. Ele é quando tu bate a defesa do oponente por 5 pontos ou mais. E aí tem alguns efeitos. Tu pode dar mais dano, ou tu pode dar algum segundo ataque. Enfim, tu escolhe qual vai ser o efeito do teu splash. Ah, que legal. Eu achei muito bacana. E ele faz um contraste, assim, também com até o próprio 3DT que eu comentei ali, que vocês falaram que dá pra gente usar os sistemas em vários cenários diferentes, mas, claro, eles foram feitos pensando em um cenário, né? E daí a gente pode adaptar pra outro. Mas eu acho que os sistemas em si, como, por exemplo, o próprio Kari Densetsu que tu falou, eles estão muito mais atrelados a um gênero, né? Por exemplo, o 3DT, ele tá muito mais atrelado a tu criar supers, porque um ser humano normal, ele teria uma força de 0 a 1 ponto nos atributos ali. E aí tu vai ter personagens que tem, sei lá, 6 pontos ali. Então é mais pra tu criar, baseado, por exemplo, em mangás, em até jogos de videogame. Inclusive, uma curiosidade muito massa lá do 3DT é que a nova versão, o manual Alpha, ele tem esse nome porque é uma inspiração direta do Street Fighter Alpha, né? Então, ele tem toda essa pegada mais voltada pra jogos e pra mangás, né? Eu acho também que o Kari Densetsu, eu curti muito, eu achei muito interessante, principalmente essas mecânicas de rolagens de dados de maneiras diferentes, e me chamou muita atenção, assim. Mas você acha que, por exemplo, ele funcionaria em um mundo totalmente medieval, um mundo totalmente cyberpunk futurista, ou você acha que ele tá mais enraizado, digamos, a esse mundo onde tem essa história dessa criatura que ela veio e que ela modificou todo o ambiente, né? Ela causou um impacto muito grande em todo mundo e isso foi o plot de toda a construção desse sistema. Eu acho que não necessariamente ele tá enraizado nessa criatura, mas eu acho que ele funciona melhor num cenário um pouco mais moderno ou futurista. Eu acho que pro passado tu vai perder, porque, por exemplo, ele tem regra pra ciborgue, sabe? Tu pode ser uma pessoa que tem alterações robóticas no teu corpo e fazer isso numa temática medieval, claro. Sempre pode criar, né, um cenário em que existe tecnologia robótica, né, no medieval, mas ele sai um pouco, eu acho, do que a gente pensa quando pensa no medieval, né? Que é aquela coisa onde não tem tecnologia, assim, tão avançada e tal. Então eu acho que tu perde certas coisas jogando numa temática medieval. Mas futurista... Vai muito pro estilo de jogo, assim. né, vai depender muito do estilo de jogo. A última coisa dele que eu queria falar, ele tem um esquema muito legal pra quando tu não tá em cena. Tu ainda pode influenciar a cena e ajudar quem tá em cena, mesmo tu não estando lá,
porque tu pode funcionar como leitor. Caraca. O leitor, ele pode fazer algumas coisas, ele pode dar certos pontos que dão algumas vantagens pros aliados, ele pode ainda assim manipular aquela cena mesmo estando de fora. Ah, que legal. De alguns jeitos que estão na regra, tá previsto. Como se ele tivesse um papel de narrador também, de ajudante ali. É que a ideia deles é que quando tu tá lendo um mangá, ao menos, né, lá no Japão principalmente, as pessoas mandam carta. Ah, agora eu entendi! Né? E às vezes até nos mangás tem as cartas do leitor no final. Então é pra criar essa interação do leitor com quem tá ali em cena. Isso é muito legal, eles criaram uma mecânica pra uma coisa que a gente tem predominantemente é ruim, que é o metajogo, né? Que é geralmente quando tu tá narrando o turno de um dos jogadores, se eles estão em um grupo separado, os outros jogadores têm que ficar em silêncio. Não... Às vezes tu tá cagando, né, pra aquilo ali. É, exatamente, tu não interage, tu meio que dá um pause no jogo ali quando não é a tua vez de jogar. E daí eles criaram um sistema, ou eu acho que depende muito do jogador, mas tem muito jogador que vai lá e começa a dar pitaco no turno do outro porque quer participar também, né? E daí esse sistema se preocupou com isso e criou uma mecânica para que isso aconteça de uma maneira legal, digamos assim, dentro do próprio jogo, né? Legal. Porque o metagame é inevitável. O que tu faz é organizar ele. Quando o sistema organiza ele, é muito legal. O quanto vai conseguir esconder ele fazendo sem ele parecer que tá usando, aí sim que é a questão, né? Mas ele sempre vai ter. Ele vai... É que esse sistema que ele faz é regrar ele, né? Mas assim, tipo, faz parte querer participar e tal, né? Da ideia. Dá sentido pra ele. É normal. E tu falou em rolagem de dados diferentes, mecânicas diferentes, então eu vou puxar pro Vanguarda. Que, na verdade, o cenário surgiu antes, que é o Tordesilhas. É um cenário que existe bastante tempo. Ele existia pra Old Dragon. Ele é um cenário pra capa e espada, pra jogar histórias de capa e espada, tanto com uma coisa mais intriga política, estilo Os Três Mosqueteiros, ou uma coisa mais pirataria, se tu quiser. E o Tordesilhas é meio que um espelho do nosso mundo, né? Ele tem lugares inspirados no nosso mundo, mas levemente diferentes. Tem raças fantásticas. Ele é, tipo, altíssima fantasia, assim. Tem magia, raças fantásticas, monstros, de tudo um pouco. Tem os Pucks, que a Renata falou, que são eles são pequenininhos como os hobbits, mas eles têm... São incríveis. Mas eles têm mãos nos lugares dos pés, então eles têm 4 pares de mãos, e eles gostam de pegar peças nas pessoas. Tem sereanos, tem elfos também, tem anões, tem as raças que tu espera no cenário medieval, mas tem essas outras coisas diferentes e tal, e é esse cenário super fantástico, e que tem várias questões políticas também e tal, que é bem legal. Só que a Mônica e o Luiz, quem criou o cenário foi o Luiz, mas a Mônica também começou a escrever e tal, eles se deram conta que o cenário, tipo, o sistema do Old Dragon não estava funcionando tão bem pra esse cenário, porque ele é um cenário pra te ser bastante heróico, né, então eles precisavam de um sistema que permitisse isso, e aí eles lançaram, então, o playtest tá aí, do Vanguarda, que é o sistema daí feito para o Tordesilhas. Vocês podem baixar, inclusive, o playtest, ele é de graça. E tá com um financiamento coletivo pro próximo livro que vai sair, que é o Tordesilhas Oceano Desconhecido. É isso, Renata? Acertei o nome? É isso, Que já bateu 1000 metas. Eu não sei quando sai esse programa, talvez já tenha terminado o financiamento, já tenha batido todas as metas, então não sei. Mas o Vanguarda, ele é um sistema D20 ainda, como o Dragon era, mas ele tem umas coisas diferentes. Ele é todo feito pra te ser bem heróico, tu tem recursos que tu pode usar pra se dar vantagem. Ele tem uma coisa que é legal, que entra na ideia do metagame. Sabe quando tu tá jogando e o teu jogador fica tipo, mas, o meu personagem é de uma família rica, ele conhece as coisas, ele é mais refinado, ele vai conseguir se enturmar melhor nessa festa. Esse é o tal do mula. Sabe quando tu tenta passar esse migué no mestre? De tipo, me dá uma vantagem aqui? O Vanguarda tem uma mecânica pra isso. Tu tem pontos de triunfo pra gastar, que tu pode gastar esse ponto pra meter uma bravata. É o nome é bravata. E daí tu conta essa história, ela tem que fazer sentido dentro da narrativa, e aí tu paga esse ponto e tá feito. É muito legal. Então tu pode criar um contato, colocar um negócio, tipo, usar o teu background, né, usar a tua história pra inserir coisas na história. A mesma coisa é sorte também. Não, eu quero que tenha uma corda aqui pra eu poder amarrar. E daí tu pode também gastar ponto pra botar sorte. Tu pode se dar vantagem na rolagem também. Então tu tem esses recursos, né, pra te aumentar as tuas chances de fazer as coisas, pra te poder ser heróico até um pouco insano. Mas
Eu acho que nesse que tem o Touché também, né? Exato, era onde eu ia chegar. Sim. Que a coisa mais legal. diferente, eu acho que tem no Vanguarda é que o Vanguarda é um sistema que cria intrigas entre vizinhos. Por quê? Porque tu grita jogando. Primeiro que tu grita pra iniciativa. Porque a iniciativa, ela é literalmente no... Exato, ela é literalmente no grito. A primeira pessoa que disser em guarda leva a iniciativa. Pobre das pessoas que jogarem online, né? É bem engraçado. Mas quando tu tá jogando a primeira vez, o mestre começa a descrever as coisas e tu fica muito com medo de interromper. E depois tu aprende que não, tu tem que interromper. Eu tava jogando agora no final de semana e aí o dado tava falando, tipo, aí chegam uns caras, tem grupo de 5 pessoas, eles estão chegando, eles cercam. Quando ele falou cercam, eu em guarda. E ele tava tipo, tá, eles não atacaram, vocês saíram. Eu disse, não me interessa, eles me cercaram em guarda. É bem legal, porque daí é literalmente quem grita primeiro e te dá bastante vantagem tu ser o primeiro a jogar. E como tu falou, tem o Touché. Que é o quê? Quando sai o crítico, tanto negativo quanto positivo, então tanto 1 quanto 20 no dado, tu tem que gritar Vai, filhão! Touché. A primeira pessoa que ganhar Touché tem benefícios. Então, assim, se eu rolei um 1 e o mestre gritou Touché antes, eu me ferrei. Mas eu me ferrei bonito, sabe? Porque vai ser muito pior do que só o 1. Se eu disser o Touché antes, eu consigo... Tipo, eu ainda vou ter uma falha ali, mas... as consequências são um pouco melhores. Quando tu tira um 20 e tu diz o Touché, assim, primeiro que o dano aumenta muito, eu acho que o dano triplica. Triplica o dano. Tu ganha vantagens narrativas, tu narra a cena. Então, assim, a gente narrou o Vanguarda lá no canal, no canal do Caquitas. A gente tinha um vilão muito forte que morreu num Touché, assim. Ele morreu num Touché, ele tomou um tiro. Ele morreu direto. E foi. Ele não tinha tomado dano ainda. Ele tinha tomado um pouquinho de dano, eu acho só. Mas assim, era muito Foi? pouco. Eu achei que não ele era tinha nada. tomado um tiro, eu acho. E aí ele tomou um Touché e, tipo, já era. Que foi 25 de dano. Assim, eu acho legal que acaba trazendo essa situação de tu prestar mais atenção, né? Propor que o jogador preste mais atenção, esteja atento ali, porque ele tem uma dinâmica, vamos dizer, física, né? Que a pessoa tem que falar e tal. Extra-jogo, vamos pensar assim, né? Sim. Que é muito legal isso aí. E ele envolve todos os jogadores, porque não é a Paula que tem que dizer, é os jogadores. Então, se eu... A Paula rolou, mas se eu vi que saiu um 20, eu posso dizer Touché. Isso. Pra vantagem ficar com a gente, jogadores. É isso. É jogadores contra narradora, assim. Inclusive, quando tu tá jogando no Roll20, fica aquele negócio de, tipo, avisa que vai rolar. Não rola sem avisar todo mundo, porque todo mundo tem que trocar a janela e ir pra janela do Roll20 e minimizar a ficha pra poder ver a tela, sabe? É sempre um desespero quando alguém vai rolar um dado. É, tipo, tu fica muito atento à rolagem. No meu grupo não ia dar certo isso aí. No meu grupo já ia dar briga, já ia dar Touché, ia se levantar e levar a mesa, dar um soco nu, dizer, eu falei primeiro, você falou. Tu dá Touché no outro. Quando tu tá ao vivo na Twitch tem uma vantagem. Teve um Touché na mesa que eu joguei no final de semana e a gente ficou tipo, não sei. Aí a Mônica, alguém clipa. Aí alguém clipou e a gente assistiu pra ver quem tinha dado Touché antes na Twitch. Meu Deus do céu, teve VAR, é isso? Teve VAR. Teve VAR no RPG, é fantástico. É muito legal. É bem divertido. Pergunta pro chat. Quem foi? Tem penalidade se tu falar Touché sem ser Touché, porque, né, o natural do jogador de RPG é ficar Touché pra rolagem do dado. Poxa, né? Não, né? Então tem perda se tu falar Touché e não for, de verdade. Mas é uma mecânica muito divertida, assim, e ela realmente traz uma tensão pra rolagem de dados, uma tensão e uma atenção pra rolagem de dados que são muito incríveis, assim. Além disso, o sistema ele é um sistema bem gostoso, bem divertido. Ele funciona muito pra essa proposta de capa e espada, pra tu ser bastante heróico e fazer coisas incríveis. Ele te incentiva o tempo todo pra te não ser cauteloso, pra te jogar na aventura e fazer as coisas. O cenário é incrível, tem milhões de coisas pra te explorar e escolher. Inclusive, os livros antigos do cenário que eram pro Old Dragon continuam valendo, continuam funcionando pro sistema novo. Então tem muito material. Legal. É bem interessante, assim, de É um de Piratas jogar. do Caribe mais fantástico, assim, né? Com essa pegada de exato. bem cinematográfico, Muito de além. criar cenas, assim, incríveis e exageradas e coisas. Ele é bem cinematográfico, exagerado, mas ele é muito alta fantasia. Porque eu gosto muito, por exemplo, de Sétimo Mar também, que tem uma temática muito parecida, mas Sétimo Mar é bem menos alta fantasia do que o Tordesilhas e o Vanguarda, assim. Tanto que não tem raças fantásticas, não tem essas coisas. Enquanto que no Tordesilhas a gente tem, né? Vocês estão querendo me dizer, então, que tem um sistema que misturou RPG com Uno. É isso mesmo que vocês estão me falando. Olha, eu não tinha pensado por esse lado, mas
É pra acabar com a mesa em 2 minutos, né, Troa? Eu acho que a nossa mesa não dura nada. Na nossa mesa não ia dar. Tem que ser mesas saudáveis, que as pessoas não brigam. Qualquer coisa, sei lá, grava a mesa pra ter bar. Vai ter que ser assim. Contrata juízes. Tem que ter a galera olhando na câmerazinha lá. Às vezes a gente jogava uns RPG que virava meio live action, assim, que eu vou te contar. Os últimos livros, né, do sistema é aqueles livros-jogo pra tu jogar sozinho, porque já acabou as amizades e tudo. Meu Deus. Eu joguei 2 vezes e eu narrei uma vez, eu acho que foi, até agora. E... todo mundo morreu. Acabou. Foi bem de boa, ninguém brigou, ninguém nada. Fica aquele debate de quem falou o touché primeiro, mas em geral se resolve, assim. A gente negociou e deu tudo certo. E até agora que eu saiba, ninguém foi notificado pelo condomínio. Isso é mais importante, né? Exatamente. Outra coisa muito legal do Tordesilhas, ele tem umas magias muito criativas. Tem a Paula jogou com uma personagem que tinha isso. É um esquema de magia que ela consegue tatuar coisas no corpo dela e aí ela tira a tatuagem. Então, ela tinha uma arma tatuada no braço, ela eu puxa a arma. tenho 2. Perdão. A minha personagem, ela tem uma tatuagem que vai do pescoço até o ombro, que são 2 pistolas. E aí ela tem 2 pistolas na cintura, 2 pistolas no pescoço e uma pistola na perna, porque eu tô armada até os dentes. E tem que ter pistola no dente também, daí, então. Inclusive, Renata, agora que eu upei ela pro nível 5, ela consegue lançar magia com o tiro. Muito bom. Então, tipo, eu posso te dar um tiro e te botar pra dormir. Então. Ela é uma pistoleira arcana. É muito legal. Que legal. Então, eu não sei exatamente quais são as referências exatas, assim, dos criadores desse sistema, mas lá nos templos dos monges carequiças lá, eles também me ensinaram uma parada sobre a gente conseguir fazer desenhos e guardar objetos dentro de locais com desenhos com runas e tal. Exatamente. Então acho que tá rolando um plágio aí, estão tirando lá do nosso templo pra trazer pra cá, que absurdo. eu acho que tá rolando isso aí também. Mas é bem legal, gente. As magias são bem interessantes, assim. Tu fica lendo, tu quer ter todas, vale a pena dar uma olhada. E tá tudo no playtest. Vocês podem ir lá e baixar o playtest. A gente tava falando isso como piada, mas a gente tem um personagem no nosso RPG, que teve nosso especial de RPG, que ele é um desenhista arcano. E aí tudo que ele desenha no pergaminho, ele se materializa e se torna real, né? Tipo o Sai do Naruto. Só que ele tem um defeito. Ele desenha muito mal. Que merda, hein? Então... é um problema. É cada aberração, assim. Nesse caso, tu tem um objeto, tu transforma ele em desenho, Sim. um pouco diferente. Que eu tenho que ter as pistolas, eu tenho as pistolas, eu transformo elas tu não em materializa. desenho. Entendi. Tu esconde, então. ao É um selo pra contrário. esconder, né? É pra Isso. esconder. Tu esconde o objeto como Legal. tatuagem no teu corpo, assim. Sim. Bem, bem maneiro. O Recomendo. Troá falou agora, até me lembrei que todos os personagens ali do Dragão Careca, eles têm umas habilidades legais, mas tem um defeito que sempre caga tudo, né? Tem... O Bárbaro... A gente meio que tentou focar em defeitos ridículos. O Bárbaro do nosso grupo, ele tem o defeito que no final da fúria dele, ele dorme instantaneamente, no caso de pura narcolepsia, sabe? Meu Deus. Porque é terrível. O próprio Troá, esse nosso bardo aí... Eu tenho globofobia, eu não posso ver sangue que eu desmaio. Então confiram lá no nosso especial de RPG, o Troá usando essa inabilidade dele a todo momento. Eu tenho uma mesa de 7º mar que a médica do navio tem esse problema. Ela é uma NPC Nossa, só, mas ela não pode ver sangue. Não, aí ganhou de mim, eu tinha uma médica com globofobia, é complicado. Pô, eu acho também. Talvez ela tenha que trocar de carreira. Ela é médica do navio, ela é médica, entendeu? Alguém apontou pra ela que ela era médica, é isso, é assim que faz no navio pirata. Entendi. Mas acho que é isso, Teria muito mais coisas pra falar do Vanguard Tordesilhas, mas vou deixar o jabá, que a gente tem 4 programas sobre ele lá no Caquitas, então vocês podem ir lá legais, e E pra muito achar legais, vocês, onde é que é, pessoal do Caquitas? Que eu esqueci de apresentar no começo lá o jabá, mas pode fazer agora. Caquitas Podcast em qualquer lugar, a gente pode também deixar no final Não, é direitinho. verdade. Isso, a gente deixa um link Acabei com de vocês. procurar aqui no meu aplicativo do Uber, não achei, né? Em qualquer lugar. É porque tu tá procurando qual categoria de Uber? O miserável é um gênio! Tá, desculpa, eu vou aumentar o nível aqui das estrelas. É VIP. Tu tem o Uber helicóptero aí? Mas qualquer aplicativo de podcast pra tu baixar. Agora. A gente tentou que tivesse em todos. Vira e mexe, alguém acha um aplicativo de podcast novo. Um iFood lá, encontrar um mas Caquitas a no princípio- iFood.
Eu não sugiro comprar nenhuma comida que chame caquitas, parece uma péssima ideia. Vou te dizer que caquitas tu não acha no iFood, mas que eu vendo pizza. Olha aí. Já deixa o link mas depois da postagem. Mas só entrega em Porto Alegre, importante. Quem sabe a Paula não manda um crepe lá de morango e não sei mais o que lá. Não, esse aí é exclusivo para os habitantes da mansão Peter. Droga. Então, outro sistema que a gente também falou lá no Caquitas, aproveitando que a gente tá no momento do jabá, é o Anos 20 do Heavy, que é totalmente diferente do Tordesilhas e do Vanguarda. Sim. O Anos 20, como tu falou do 3DT, ele é um sistema bem simples. Inclusive, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é fichas que tu só precisa, tipo, se tu imprimir ou pegar o PDF da ficha, tem todas as informações que tu precisa lá. Tu não precisa, como jogador, tu não precisa ler o livro. Caraca, isso é legal. E ela não é uma ficha de montar, né? Tu não monta a tua ficha, tu não escolhe coisas pra ela tá prontinha. Caramba. Ele é um sistema excelente pra quem tá começando. E qual é a proposta dele? Primeiro que ele tem uma temática pós-Primeira Guerra, 1920, e é uma ideia de que depois da guerra deu muito ruim, bem mais ruim do que deu no nosso mundo, e alguns lugares, algumas cidades se fecharam, então existem essas cidades que são, tipo, contidas dentro delas mesmas, assim. Quase uma cidade bolha, tipo assim, tipo, não vai visitar. Isso. Tipo uma Atlântida, que não tem só que sem comunicação com o água. lado externo. Ele é bastante inspirado no BioShock. A Renata pode falar melhor que eu, que como eu falei no começo, eu não joguei nenhum jogo. BioShock é mas muito bom. Eu sei das referências. Uhum. Qual é a ideia dele? Todo mundo é um cidadão dessa cidade, que é uma cidade utópica e perfeita. Então, tu pode ser lojista, tu pode ser um país da Europa, policial, tu pode ser estudante, tu pode ser cientista, tu pode ser o que tu quiser, dentro das listas de sei lá quantas opções que tem, que eu não me lembro agora. E o esquema é que os personagens vão descobrir aos poucos que algo nessa utopia não está certo, não está bem. E ele é meio que construído nessa ideia de que tu tá numa utopia e tu vai quebrar essa bolha da tua utopia. O que é uma coisa que eu gostei muito, porque no papel parece que é algo que vai te limitar, e eu já joguei algumas vezes, não limita em nada. A quantidade de histórias que dá pra contar nessa premissa é absolutamente fantástica, assim. A gente jogou lá no Caquitas também, tem 2 aventuras que a gente jogou, tá lá no YouTube, e elas são totalmente diferentes, assim. A aventura que eu joguei, a aventura que a Renata jogou. No livro vem algumas sementes de aventura que várias pessoas legais escreveram. Tem semente do Valpassos, né, Renata? Tem do Guaxa. Tem do Guaxa. Tem muita gente, eu não vou me lembrar, gente, que eu sou péssima. Tem da Laura do Pântano. Tem várias pessoas legais que escreveram, tipo, ideias de aventuras lá, e elas são bem diferentes. Então, se tu pegar o livro pra narrar, tem várias nessas ideias. Tem um esquema pra te construir a tua cidade. Tem algumas tabelas que tu vai construir, se ela vai ser uma cidade suspensa, vai ser uma cidade submersa, tem vários estilos de cidade que tu pode ter. E aí ele tem 2 atributos apenas. Ele tem vida e ele tem sanidade. E aí tu pode perder 2 desses atributos, tem 5 pontos em cada um deles e tu vai perdendo. A nível de sanidade eu adoro, tipo, muito legal. Eu odeio. Conforme tu vai descobrindo que essa tua utopia não é uma utopia, isso vai te custando em sanidade. Tu acaba perdendo mais sanidade do que tu perde vida. Porque ele é um sistema que não é feito pra ti pro combate, assim. Uhum. Ele não tem nenhum incentivo pra te resolver as coisas. Né? Que tu resolva na portaria. Tu é um cara normal. Até ontem, tu era um lojista. Tu era um médico, sabe? Tu não é um aventureiro que está por aí batendo em milhões de inimigos. Nem tem crime direito. A cidade é perfeita. Ela é fechada. Não entra em briga. Tu entrar em briga no anos 20 te custa sanidade. Só o ato de tu cometer um ato de violência te custa sanidade. Mesmo que tu passe no teste e dê tudo certo. Uhum. Então ele tem essa ideia muito legal. Ele tem um esquema dos insanos. Eu não tô louco! Os insanos, eles podem ser muitas coisas. Ele é um conceito bem amplo também. Porque ele é basicamente um grupo de pessoas que está à margem desta sociedade perfeita. Ele pode tanto ser só alguém que não se conforma dentro das normas dessa sociedade. Ou ele pode realmente ser alguma espécie quase bestial de variação de humano que se tornou um esquema meio eu sou a lenda, assim, sabe? Então, meio que daí tu, como narrador, tu vai decidir nesse cenário o que vai ser. E, assim, ele funciona nesses 2 conceitos bem simples e dá pra fazer muitas coisas legais, assim, com esse cenário. É bem interessante e é bem diferente e é muito legal se tu jogou pouco, porque é um D6, tu tem a tua ficha, que tu vai pegar lá, a ficha tem todas as informações que tu precisa, tu vai rolar um D6, tu tem 2 atributos
E aí o teu nível de sucesso vai variar de 1, que é a falha total, a 6, que é o sucesso absoluto. E aí tem graus de sucesso ali, que tem uma tabelinha lá que vai te descrever isso. E ele faz um outro negócio que é muito legal, porque mesmo que tu esteja lentamente descobrindo que as coisas não estão tão bem quanto elas parecem, tu tem que manter a tua vida normal, porque senão as autoridades responsáveis pela cidade vão perceber que algo tá errado, que tu tá percebendo coisas que tu não deveria perceber. Sim. Então, tu tem que manter a tua vida. Se tu não mantiver a tua vida normal, tu também vai ter problemas, tu também vai perder sanidade por conta disso. E aí ele faz um esquema. Durante a noite, tu pode fazer o que tu quiser. Os testes são automaticamente sucesso. Mas cada coisa que tu fizer que fosse ser cobrado um teste, mas vai ser um sucesso automático, te custa um ponto de sanidade. Porque tu tá naquele nervosismo, tu tá te esgueirando à noite, sabe? É pra criar uma situação tensa. E eu já tive jogador que morreu, ou teve fins piores do que a morte, porque eles resolveram sair durante a noite pra investigar e fazer coisas. Vai dar merda, vai dar merda. E eles extrapolaram e no fim meio que já era. Caramba. Além dos jogos do... Eu fiquei um pouco com medo que ela falou que os jogadores morreram, mas eu acho que ela cometeu um engano, mas tudo bem. Não. Não é engano, não. Eu tive Morreram. jogadores que... Não. Nunca mais foram vistos. Não, eles estão bem, são apoiadores do Caquitas. Gente, eu sou necromante. É verdade. Morreram. Mas... Necromante é quem inventou aquele bordão do morreu, mas passa bem, né? Exato. Isso, exato. Mas eu ia dizer que, além das aventuras que tem lá no Caquitas, tem as 2 aventuras, se vocês quiserem dar uma olhada pra ver o que dá pra fazer com o cenário, né? Pra ver quão versátil ele é. Não é usando o sistema do anos 20, mas é totalmente inspirado no anos 20. O episódio do Guaxa, que é o melhor episódio do RP Guaxa, que é o Eu Beijei Uma Garota, é totalmente baseado nos anos 20 também. É muito E bom. é aquele tipo de história que dá pra fazer, assim, aquele tipo de... Inclusive, eu acho que é a semente do Guaxa, né? Legal. Sim, a semente do Guaxa é bem... Não é exatamente, mas se passa naquele universo mesmo. É a mesma ideia do universo do Eu Beijei Uma Garota. De uma realidade falsa do mundo. Meio que essa brincadeira que tu vai fazer, né? Dessa ideia da cidade perfeita, e tu vai descobrir e tal. E sim, esse episódio é incrível. Eu sou muito feliz de tá em uma fala desse episódio. Eu tenho muito orgulho. Porque ele é incrível. Eu tô nele também. E deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo que tem alguma semelhança, mas tem alguma referência de maior semelhança com esse sistema e com o Call of Cthulhu, por ter o sistema de insanidade também e tal? Não. Eu acho eles muito diferentes, na verdade, porque o Call of Cthulhu, ele é um esquema mais de a insanidade acontece porque tem coisas insanas. Tem criaturas, né? Mas no caso do anos 20, é mais que a insanidade acontece porque até hoje a tua vida foi uma mentira. É um show de Truman, né? O Jim Carrey lá enlouquecendo lá por... Isso. Inclusive o episódio que eu narrei lá no Caquitas é bem o show de Truman. Mas é essa ideia, assim, a ideia de tu descobrir que o que tu achava que era real não era. Que, assim, tu consegue fazer um paralelo, porque, bem ou mal, a insanidade do universo Lovecraftiano também é um pouco isso, é tu descobrir que essas coisas... Mas não é tão pra questão de monstros e tal. Não tem o elemento fantástico. A lógica por trás é parecida, mas é uma outra ambientação, né? Pode ter monstros, se tu quiser, pode, né? Como eu falei, se tu quiser, os insanos podem ser criaturas mais bestas mesmo do que só seres humanos. Mas eu acho que, tipo, tirando essa questão da sanidade, de ter uma mecânica de sanidade, não tem muita semelhança, não. E tem a década, né, também, porque as histórias do Lovecraft geralmente são nessa mesma época. Mas até porque o chamado é um sistema bem mais complexo, né? Ele tem... Sim. Ele é bem mais crunchy, assim, ele tem bem mais coisa. E o anos 20, ele não se passa nos anos 20, né? Não necessariamente, ele pode se passar nos anos 20 ou não, né? Quando eu narrei, não se passou. A ideia dele é que tu não é a primeira geração. A ideia é que essas cidades, elas se fecharam nos anos 20, mas tu já é a segunda, terceira geração que tá lá dentro. Sim. Então já se passou um tempo. Ele tem o visual dos anos 20, né? O Art Deco, essas coisas, mas não necessariamente ainda é os anos 20, né? E tem esse negócio do diesel punk dentro também, nessa pegada? Não. Pode ter ou pode não ter. No livro ele não traz, mas o livro ele traz mais ideias do que um cenário sólido. Isso, acho que a única coisa que tem de diferente é que tem a questão do gravafone. Que tu tem, que é tipo um celular que tu pode mandar mensagens. Que é a única coisa tecnológica mais diferente que tem no livro em si. Mas o próprio gravafone ele é bem limitado, né? Tu manda ou recebe ao todo 2 mensagens por dia. Mas tem uma ideia de que essas cidades são voltadas pra ciência. Muito legal.
né? De que tem esse incentivo e tal. Então, tipo, tu pode ir pra esse lado... Como a gente falou, é um sistema muito simples. Então, depende muito do que tu quer fazer com isso, né? Ele é a ideia do sistema é ficar mais na parte de discussão moral, filosófica, social. Ele é muito um negócio de descoberta e debate do que de conflito. Eu tenho um plot muito legal. Já tive uma ideia, olha só. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vou narrar para os personagens descobrirem que lá pelas tantas eles se envolvem com essa realidade deles e descobrem que a Terra é sim plana. Imagina. Ai, ai. Olha, tu vai ter muito mais a explicar pros jogadores do porquê que a Terra é plana do que só dizer que ela é plana. Eu já te aviso, vai dar trabalho. Não, mas aí que tá, vai chocar, gente, vai chocar, eles vão ficar loucos. Imagina só, eles estão... não tem como, a minha sanidade iria toda. Assim, caraca, velho. Tu perde todos os 5 pontos de sanidade de uma vez só. Eu se narrasse, eu com certeza ia fazer alguma criatura que tenha referência direta ao Big Daddy e a Little Sister aí, porque isso pra mim é total Bioshock. Cabe perfeito. Olha só. Sim. E ele é legal como ele vai como ele dá essa variação. Por exemplo, a questão dos insanos mesmo, se tu olhar nas próprias sementes, muita gente interpretou os insanos como essa ideia de, tipo, alguém que não tá dentro do que a sociedade espera. Então não é que a pessoa é louca, é que a pessoa não vive aquela vida perfeita e segue todas as regras, talvez, sabe, ela vai desviar do que é o normal da sociedade. Vai ser uma mulher que quer ser independente, vai, sabe, eu pegando, tipo, lá a ideia da aventura do Guaxa, por exemplo, vai ser alguém que tá fora disso. E outras aventuras não, é realmente, tipo, um monstro mesmo, sabe? É alguém que essa insanidade transformou essa pessoa numa criatura mais bestial. Sim. São conceitos bem amplos que podem ser usados pra muita coisa, né? Esse aqui, pra mim, é o grande barato, assim, do sistema, de como ele te permite fazer coisas muito loucas dentro dessa ideia simples, assim. Ele é muito adaptável. Sim, eu curti pra caramba e o insano no mundo do Troy ia ser a pessoa que acreditava que a Terra era redonda, velho. Ia ficar todo mundo, nossa, que absurdo, a Terra é redonda, que isso? Ai, que mundo século, triste. Né, Pode século ser. das luzes lá e tal, todo mundo acha que a Terra é plana, não sei o que, aí um cara, não, a Terra é redonda, eles descobrem que a Terra é redonda através da ciência e aquilo impacta, pode ser também, sei lá, fica legal. Olha aí, fica aí as sugestões. Eu imaginei também naquele anime do... Meu Deus, me esqueci o nome agora, que horror. Continue a nadar, continue a nadar. Aquele lá é bom. Olha o anime das crianças do orfanato lá, que... Criança do orfanato. Das crianças do orfanato, que elas descobrem que o orfanato, tipo, é o mundo delas, aí tem uns bichos demônios que vêm pegar as carnes delas e tal. Nossa. Eu sei que uma de vocês não é do anime, Tá mas... vendo? Com a sinopse boa dessa, é muito fácil de adivinhar. Ai, gente, é um anime muito legal, mas me esqueci o nome. Naruto? Não. Outra história que eu pensei que se encaixava, não sei se vocês chegaram a ver, tem o filme, tem o livro, tem o quadrinho do Perfura-Neve, do Snowpiercer. Eu acho que sim, eu acho. Português? Isso, Expresso da Manhã. Daria perfeitamente pra fazer uma história nesse trem, né, que é um trem, a humanidade toda se resume a pessoas vivendo dentro de um trem, enquanto o mundo do lado de fora congelou, e esse trem, ele tem primeira classe, segunda classe, terceira classe, e o pessoal que tá no fundo tem essa série, que é o pessoal que tá no fundo, que não tem nada, dá pra fazer perfeitamente essa história na primeira classe, que é o pessoal que não tem noção do que tá acontecendo no resto. Então, tu é um passageiro da primeira classe desse navio e não faz ideia da trem, eu não sei. Enfim, pode ser um navio se tu quiser. Pode. Desse trem, assim, pra ir, que é bem legal também, assim, de pensar. É esse tipo de coisa que dá pra contar, dá pra variar bastante. Dá pra fazer uma história tipo o Show de Truman, dá pra fazer uma coisa bem social, dá pra fazer muita coisa, assim, é bem legal. Tiamat, tu corta aquela parte que eu falei que eu não lembrei, porque eu lembrei o nome, tá? Não. Pode deixar, Trava. Eu imaginei também uma pegada do anime aquele, The Promised Neverland. Que é essa pegada de crianças, né, no orfanato, que se envolvem, já no primeiro episódio, né, se envolvem em descobrir que eles não sabem o que tem lá fora dos muros, de onde eles estão e tal. Tem esses demônios, essas criaturas que vêm pegar elas como se fossem mercadorias, como se fossem carne, né. Então, meio que, tudo bem, são crianças que acabam se descobrindo uma realidade e tal. Então, imaginei uma coisa meio sinistra nesse ambiente de que, né, o mundo é só um orfanato e lá fora, tipo, o que tem além dos muros. Então, fica essa coisa assim também. Agora me veio muita vontade de narrar uma aventura inteira no estilo Bioshock. Porque o Troá não conhece Bioshock, mas o que eu falei ali do Big Daddy, por exemplo... Senta que lá vem a história.
Os Big Daddy, eles eram infratores, né? Eles eram basicamente criminosos. Que o que acontecia? Ao invés de eles serem presos, eles passavam por uma experiência de mudança de corpo. Todos os órgãos deles eram extraídos dos corpos deles e eram colocados dentro de uma... Sabe aquelas roupas de mergulhador antigas que tem aquela base, as botas de... Isso, um escafandro. É escafandro. Exato, isso. todo de ferro e tal. Eles colocavam os órgãos e daí o Big Daddy, ele virava aquela criatura. E essas criaturas, elas eram usadas pra fazer reparos na cidade. E para proteger as Little Sisters, depois que começou a vir a onda dos poderes ali. Dá muito pano pra manga, assim, pra fazer muita aventura, né? Então, sim, o Heavy criou o sistema por causa disso. Porque ele terminou de jogar Bioshock, ele queria jogar uma mesa de RPG disso e... Isso. Né, vocês podem ir lá também, lá na lojinha lá do Heavy e da Salsa lá, ver o sistema. Tem o PDF dele também. Legal. Dá pra comprar, que daí é mais fácil, eu acho. Até em termos de pandemia. E tá bem legal, assim. Tem bastante dessas coisas, assim, que dá pra enlouquecer bastante no sistema. E puxando dessa ambientação de um pós-guerra e tal, eu vou falar de um sistema que é um dos meus sistemas favoritos. Eu tô sempre jogando, narrando, principalmente. Tu gosta, Renata? Eu nunca tinha notado que tu gosta. Será que eu gosto? O Júlio vai ficar chocado que tu tá falando do sistema dele, que tu gosta dele. Que é o Goddess Save the Queen. Da Carol Neves e do Júlio Matos. Qual é a moral do Goddess Save the Queen? Pós Primeira Guerra, a rainha ficou entediada. E ela resolveu criar uma organização de mulheres espiãs que trabalham para a coroa britânica. Pra quem vê The Crown, eu queria dizer que a rainha essa é a avó da Elizabeth, tá? É a velha. Porque elas são todas chamadas... A Mary. É porque elas, né, todo mundo ali... é a rainha Mary. Só pra me situar, gente, desculpa a ignorância. A Elizabeth é a rainha atual, é a imortal. Isso. A reptiliana. A reptiliana. A avó dela também era reptiliana, essa velha. Ela foi até o 100, eu acho. A família faz sentido, né, gente? É genética, né? Não, assim, ela tava viva ali algumas décadas. Ela continua viva até hoje, nos nossos corações. Qual é a vibe do negócio, né? Essas espiãs, elas vão atrás de coisas que estão ameaçando a coroa britânica, e isso pode envolver artefatos mágicos num esquema meio Indiana Jones, assim, sabe? Então a vibe do jogo é um negócio meio Tomb Raider, Indiana Jones, Uncharted, sabe? Esse negócio de aventura e tentar desbravar lugares e espionagem. É uma ideia bem de aventura pulp, né? Essas aventuras... Que as aventuras anos 30, anos 40 ali, essa pegada, assim. E essa pegada na mecânica. A gente tava, inclusive, falando com o Júlio faz algumas semanas, ele tava falando dessa ideia de que é pra ser isso. É um esquema de que tu vai resolver, não é um esquema de que tu vai falhar, não é um sistema que tu vai ter grandes falhas no sentido de que tu não vai conseguir completar as coisas. É mais como que tu vai resolver. E o que tu vai sacrificar, porque tu não vai conseguir tudo, mas alguma coisa tu vai. Então, como tu vai fazer, o que tu vai deixar pra trás, o que tu vai sacrificar. É bem legal, assim, a pegada do sistema também. Porque aí as fichas são o seguinte, tu tem a engenheira, a estudiosa, a militar, a piloto e... Faltou uma? E a rainha. Não. Droga. Infiltradora, tá. Lembrei. Cada uma dessas espiãs pode ser de um lugar diferente da Commonwealth, né, da coroa britânica. Então, tu pode ser da Índia, tu pode ser de Hong Kong, tu pode ser da Austrália, do Canadá. Dependendo de onde tu vai ter habilidades diferentes também. Ele se passa numa época que todo mundo ainda era colônia, né? Isso. Da Inglaterra. E como é que ele vai funcionar? Tu vai rolar a pilha de D6, vai ser descrito uma cena pra ti, tu vê qual abordagem tu vai fazer, quais das tuas habilidades entram. Cada habilidade que entrar, tu vai botar um dado a mais na pilha e vai rolar. O que sair vai pra mão da narradora. E ela pode usar isso como complicação pra ferrar a vida de todo mundo. O que sair 2, 3 e 4 são dados de controle. Significa que tu consegue fazer alguma coisa na cena, mas tu vai ter alguma consequência. E 5 e 6 são dados de vitória, que tu narra total aquilo que tu for fazer. Nossa. Então, basicamente, tu vai gastar um dado pra fazer uma coisa, sabe? Então, se a cena tem... eu tenho que atravessar uma ponte correndo, mas a ponte tá... O inimigo cortou a corda no outro lado, então ela tá com aquela corda que tá se esticando. Eu tenho que chegar lá, mas ao mesmo tempo tem uns outros caras vindo atrás que vão atirar contra mim. E eu ainda quero pegar um negócio que tá caindo nesse penhasco aqui embaixo.
acho, sabe? Cada uma dessas coisas tu vai gastar um dado e tu vai dizer, então, tá, eu vou fazer isso aqui, assim, assado, eu vou pegar uma corda, vou jogar um gancho, me pendurar não sei aonde, é um negócio mega heróico, assim, dramático, é pra tu narrar mesmo. E é legal que é uma lógica bem diferente de jogar RPG, assim, quem jogou só mais os sistemas mais tradicionais, que, tipo, o narrador vai narrando a cena e tu vai só dizendo as tuas ações, sai bastante, assim, dessa zona de conforto. Porque o que o narrador vai fazer é te dar o cenário e te dar o que tu vai ter de obstáculos nesse cenário, o que tu vai ter de problema pra lidar nesse cenário. E aí, a partir disso, os jogadores vão narrando a cena, que a narradora vai fazer é colocar complicações, usar aqueles zooms bonitos que ela tem pra complicar uma coisa ali, pra te dar uma coisa, sabe? Toda vez que tu coloca um controle, os problemas novos podem surgir. É parecido com o Fate, né? Com o quê? Desculpa. Com o Fate. Acho que eu joguei Fate, não é tão parecido com... Porque essa... Claro, nesse jogo acaba definindo que os dados acabam funcionando como recursos que pro jogador e pro mestre, que eles vão poder usar em momentos específicos, né? Mas no Fate também, eu só tô comparando com essa lógica dos jogadores, tem mais participação pro criar a partir do ambiente que o mestre dá, né? E tal. Sim. Eles têm uma papel. Mas no Fate tu ainda rola pontualmente, entendeu? Eu quero fazer isso, eu rolo. Sim. No Goddess... Nesse tu administra os resultados que tu já teve e tal. Isso, tu rola no começo da cena. Eu acho que talvez o mais legal. Semelhante seria o que tu faz no Sétimo Mar, apesar de a mecânica daí ser totalmente diferente depois. Mas a organização de como a cena vai é essa, de tu rola os dados no começo e depois tu administra os teus recursos. Tem um RPG, tem um sistema que agora me lembrei, porque eu acho muito legal eu curto muito board games, então eu desenvolvo algumas mecânicas porque eu também gosto de criar, enfim. E me interessa muito quando tem essa fisicalidade de coisas palpáveis, de materiais pra te administrar recursos e coisas assim, que eu acho muito legal. E isso me lembrou também um sistema que eu me esqueci o nome, mas é meio desconhecido, que tu tem que gerenciar cartas, que tu usa ações como cartas e, tipo, energia também, ou coisa do tipo que Pokémon durante que tu ganha durante a cena, assim, sabe? Não, é um RPG, sabe? Só que em vez de dados, tem dados também, né? Mas tu administra alguma coisa de recurso com cartas, sabe? A potência que tu vai usar pra investir nas ações e tal, os efeitos, é uma pegada bem assim, que eu achei muito legal também. Live action de truco. O Goddess, ele é bem narrativo, assim, e ele vai sempre te incentivar a narrar de formas diferentes. Então, ele tem 4 tipos de abordagem, de modos que tu pode agir. Digamos assim, na minha cena de exemplo lá da ponte, tu pode fazer uma ação de forma rápida, elegante, precisa ou discreta. Olha... Então, se eu quero desviar das balas que os caras estão atirando na minha direção, de repente eu faço isso de forma precisa, pra garantir que nenhuma vai pegar em mim. Dando 3 cambalhotas pra trás, assim, igual uma... sei lá, super espiã lá, tipo... Eu vou gastar o meu dado na bolinha do precisa. Se eu quiser agir de forma precisa de novo, eu tenho que gastar 2 dados. Tá, e essa história da mestre ter os zooms, como é que funciona? Ela vai acumulando e ela pode... amar ao próximo. Jogador, é isso? Tu usa o zoom pra dificultar mais. Sabe, a lógica narrativa é... pensa num filme de espionagem, sabe? E aí, tu tá lá passando pelos lasers e, tipo, tu conseguiu, tu chegou até o último lado, só que tu usou o dado que tu usou foi o dado de controle, e quando chega no final, sei lá, vai disparar um alarme. Ou pode ser alguma coisa que tem a ver com a tua história, entendeu? Tu vai chegar lá e aí tu vai te dar conta que a pessoa que tu tá invadindo é alguém do teu passado. Algum NPC, alguma coisa. É aquele momento do filme de aventura, né, que o cara vai... que tu acha que tá tudo bem, e aí, tipo, tem aquele mini twist, assim, de... oh, no! E aí é isso, assim. O ele serve mecanicamente pra te fazer isso como narradora. Legal. E aí, além de tudo isso, o Goddess ainda tem mais um negócio por trás, que é todas as espiãs querem a independência da sua colônia. Mesmo as que são da Inglaterra. Isso. Elas querem que as colônias se tornem independentes. O motivo vai ficar a cargo da jogadora, que tá por trás da personagem, mas ele tem mecânica pra tu agir em prol da independência da tua colônia. Então, se tu tá resgatando uma relíquia, se tu conseguir desviar essa relíquia e mandar pra tua colônia, tu vai fortalecer ela contra a coroa. Se tu conseguir recrutar um aliado, tu vai fortalecer a tua colônia. E é assim que tu vai upar no Goddess, com pontos de independência. Quanto mais tu agir em prol da independência da tua colônia, mais tu vai progredir. E aí mais difícil vai ser pra narrador usar esses zooms pra colocar complicações.
vai custar mais uns pra colocar uma complicação. É bem interessante do ponto de vista de criação de personagem, porque todo mundo é meio que uma agente dupla. Todo mundo trabalha pra coroa, mas também trabalha pra sua nação. Então é muito interessante em termos de dimensões, assim, dos personagens. Tá, e tem o Fred Mercury. Das personagens, que é uma coisa importante. Todas as personagens, né, são sempre mulheres. Tem o Fred Mercury. Tem o Fred Mercury. Então não pode ter o Fred Mercury, porque todas as personagens são mulheres. Então, sei lá, tu pode ter a versão feminina do Fred Mercury, se tu quiser fazer ela, mas não pode ter o Fred versão Mercury. feminina do Fred Mercury. Não, mas vocês não podem salvar o Fred Mercury, é isso que eu diria. Pode. Ele, tecnicamente, em 1930, quando se passa a história, em 1940, não tem o Fred Mercury. Mas ele é um bebê, assim. gente. Ele pode ser uma criança. Não sei de quando o Fred Mercury nasceu, assim. Pode ser, ele pode ser um bebê. Naquela época ele só falava, não falava a palavra, ele só falava irarirara. Mas pode ser, se ele morreu em 90 e ele tinha 40 anos, ele nasceu nos anos 40, é isso? Eu não sei matemática. Ele nasceu nos anos 50, eu acho. A mãe do Fred Mercury falando assim, qual vai ser a primeira palavra? Aí o pai vai ser papai, ela vai ser mamãe. A criança olha, hilarirara. Achei bem digno da... Mas nessa época, talvez elas tivessem que salvar os pais do Fred Mercury, porque ele não teria nascido. Pode ser. Ou pode ser ele bebê, eu realmente não sei fazer essa matemática. Mas se vocês quiserem jogar num setting mais moderno, eu vou dizer que eu tenho um hack de God Save the Queen pra jogar 3 espiãs demais. De 3 espiãs conquistamos a fama e é pra já. Vamos lá, agir em nosso programa. 3 espiãs. Que massa! A gente pirou muito Nossa. na aventura que a gente fez junta de Goddess, porque a gente começou a pesquisar coisas históricas. Que era uma ideia sobre, tipo, artefatos alienígenas que estavam em várias civilizações. Nossa! E eles iam estar espalhados pelo globo. E aí a gente decidiu quais seriam as civilizações, e a gente começou a decidir onde é que ela tava. Gente. E aí... Não, e não só isso, porque não é tipo, tal artefato está em tal lugar. Não, era um esquema de se tal artefato há 4.000 anos foi largado no Egito, onde é que ele tava? Ele tava em tal lugar. Não, mas aí, nos anos 30, esse objeto em que ele tava escondido foi levado pra Alemanha. E aí a gente tava pesquisando no museu. Às vezes um cara muito rico comprou, tá ligado? Exato. E aí o que aconteceu? A gente decidiu que o do Egito, porque realmente é no Egito, estava dentro da múmia do Akhenaton. What the fuck? O Akhenaton é um faraó que, tipo, basicamente ele cagou toda a religião. E as pessoas odeiam ele por causa disso. Ele decidiu que o único deus que existia era o Deus Sol, que era o Akon. Dos Deus Sols, né? O que mais tem no Egito é o Deus Sol. Isso. E aí todo mundo odiava ele porque ele era um bosta e que ele morreu e deixou de ser faraó. Mas vocês sabem por que ele decidiu, né? O quê? Sabe por que ele decidiu que isso aí ia ter o Deus Sol, né? Eu tô esperando uma piada ruim, não sei se eu... É porque com o Deus Sol não tem tempo ruim, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. Só lamenta essa piada. Muito bom. O pior é que ele tava esperando o segundo sol chegar. Nossa, meu Deus. Solêncio, gente. A Paula quer falar alguma coisa. Mas tomara que ela fale em sol maior. A gente começou a procurar onde estava a porcaria da múmia do Akhenaton em 1940, porque a gente procurou e a gente achou onde ela está hoje em dia, mas onde ela está hoje em dia não é onde ela estava em 1940. Aí a gente descobriu que ela estava na Alemanha, depois de muita pesquisa. E como é que a gente descobriu? A gente descobriu porque eu perguntei pra amigos que cursavam história, que me colocaram em contato com o egiptologista. Nossa! Isso. E aí que veio a pior parte da história. Vocês estão levando RPG pra um outro nível, gente, por favor. Acho que é egiptólogo. Quando a gente chegou lá, a gente achou Akhenaton, a gente descobriu uma parada que não mumificaram esse fio da... Mamãe querida! Direito, porque as pessoas odiavam ele. Então a múmia dele tá toda ferrada. Gente. E a gente queria não botar... tem múmia, ele é um esqueleto só. E a gente queria botar, era um disco de pedra grande que era pra estar no peito dele. Só que não tem o peito, ele tá todo quebrado e tal. Aí a gente, tem que ser na cabeça. O único lugar que tem pra botar alguma coisa é na cabeça do Akhenaton. Aí teve que trocar todo o negócio, redistribuir todas as coisas, porque tinha que ser um negócio pequenininho e tal, pra botar pra caber dentro do crânio do Akhenaton. Eu recebi a melhor
melhor mensagem que eu já recebi no Telegram em toda a minha vida. Que eu tava dando aula, porque a gente tá aula, eu tava dando aula, eu saí da minha aula, sabe quando pega o celular e tem aquelas 2 mensagens? As mensagens seriam: maldito Akhenaton, ele não foi mumificado direito. Melhor mensagem que eu já recebi em toda a minha vida era da Renata. Mas sim, a gente levou muito a sério. Foi demais. Essa campanha a gente narrou ela no Caquitas depois, a gente narrou ela presencial primeiro. Foi demais. A gente narrou juntas ela, foi muito divertido. A gente narra juntas no Caquitas sempre, mas essa foi a primeira vez que a gente narrou juntas, tipo, pré-Caquitas, nem existiu o podcast ainda. A gente narrou cada uma numa ponta da mesa pra 2 grupos diferentes, e a gente ia trocando as pessoas. Elas estavam todas numa mesma missão, foi bem legal. Mas então, gente, pra gente encerrar aqui o nosso episódio, que eu vou levar um bom tempo pra absorver a quantidade imensa de informações que a gente recebeu, a quantidade imensa de variações de sistemas de RPG que a gente pode usar aqui pra manter vivo esse nosso hobby tão gostoso que é jogar um RPG com o pessoal no final de semana. Que delícia, cara! Eu gostaria de lançar um desafio aqui pro nosso grupo aqui de discussão. Eu quero que a gente crie agora um personagem inspirado, pode pegar uma coisinha de cada um desses sistemas, mas um personagem totalmente brasileiro pra virar um NPC do mundo de Dragão Careca. Nossa. Ele vai ser um pirata espiã. Uma pirata espiã. Insana. Uma pirata louca. Uma pirata louca. Já tem. ND levou lá, a gente é um nome especial de RPG. Exatamente, a ND levou. Pirata insana que pode se transformar estilo Sailor Moon, é isso? Eu não sei, eu tô tentando juntar todas as coisas. Pode ser. E aí ela, mas ela é uma garota mágica que vira uma lula. Caramba! Caraca! Ela é tipo uma druida, é isso? Não é que ela vira uma lula, mas a transformação de garota mágica dela, tipo, o cabelo dela se tornam tentáculos de lula. Coitada. E, sabe, ela ganha um chapéu que tem aquele formatinho de cabeça de lula. E a saia dela é toda feita de tentáculos. Sério, a Naomi vai adorar essa merda. Gente, que ela vai jogar com essa personagem. E ela é uma navegadora, ela tem o seu próprio barco, a sua tripulação e tal. E o objetivo dela é encontrar a borda do mundo. E quando ela é surpreendida, ela larga jatos de tinta. Ou isso é só polvo? Lula larga tinta? Lula larga não tinta. Não sei, Camila, tu que é bióloga. Camila é uma amiga nossa que é bióloga, a gente faz perguntas pra ela sempre. Ela não precisa estar junto. Eu não tenho certeza se a Lula larga. Por isso que a gente invocou a entidade da Camila. Mas ela larga uma tinta. Ela pega e dá uma... foge assim, e pá, e larga uma tinta assim, né? Imagina só que louco. Então, é isso. Vocês queriam um NPC, catarro de tinta. Velho. Tá pronto. Ela é descendente do Akhenaton também, pra terminar. E sabe por onde é que ela vai estar navegando? Pode estar navegando o Canal da Mancha, que tal? Nossa, eu acho que depois dessa piada ruim, né? Era isso. A gente só pode encerrar, né, gente? Por favor, né? Fechou o círculo. É isso. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!